Olá, seja bem-vindo ao canal. Esse é o Anatomia Humana Direto ao Ponto e nessa aula falaremos do rádio e da una. Bom, aqui nós vemos o rádio lateralmente, né, posição anatômica, e aqui eu vejo a una, né, medialmente. Essa aqui é uma vista anterior. Falando então primeiro do rádio. O rádio é constituído por uma cabeça, por um colo. Aqui existe uma tuberosidade, né? Nessa tuberosidade se insere o tendão do bíceps braquial. Uma margem interóssea, onde vai estar se inserindo a membrana interóssea radioulnar, essa membrana que eu vejo aqui. Uma face anterior, uma margem anterior. Agora a gente vê aqui, né, uma vista posterior do rádio, né? A aula é sobre rádio, não é sobre o húmero, desculpa. Então, ó, uma face lateral do rádio, a margem posterior e uma face posterior. Ó, encontramos aqui o processo estiloide do rádio. Vale lembrar que o processo estiloide do rádio é em torno de 1 centímetro mais distal, ou seja, um pouquinho mais baixo, né? Mais distal, quando comparado ao processo estiloide da una, que é em torno de 1 centímetro mais proximal, né? Ou seja, está mais próximo da inserção do membro. Aqui nós vemos o tubérculo dorsal. A incisura unar, né, no rádio. Essa incisura unar recebe, né, a una para formar uma articulação que chama de articulação radio-unar distal. E agora falando da una, nós encontramos o olecrano, que é o ossinho aquele do cotovelo, né, que depois aloja lá na fossa do olecrano do húmero. A incisura troclear, né, que envolve a tróclea e permite o movimento de flexão e extensão do cotovelo. O processo coronoide. A tuberosidade da una, que vai servir como ponto de inserção. Essas tuberosidades, estruturas mais rugosas, sempre servem como ponto de inserção para músculos e músculos potentes. Tá? Nesse caso aqui é o músculo braquial, certo? O bíceps braquial na tuberosidade do rádio, o músculo braquial na tuberosidade da una. Encontramos aqui também uma margem interóssea, né, uma face anterior, uma margem anterior. Aqui nós encontramos o processo estiloide da una. Né? Aqui tá, ó, eu vejo quando eu faço uma supinação, normalmente o processo estiloide aqui desaparece, né? Mas quando eu faço uma pronação, ó, percebam como surgiu aqui, né, uma elevaçãozinha. Então, ó, aqui eu consigo palpar esse processo estiloide e ele é em torno de 1 centímetro, como eu falei, mais proximal quando comparado ao processo estiloide do rádio. E aqui nós vemos uma incisura radial, né, da una, que serve para receber a cabeça do rádio. Encerramos mais uma aula. Deixe um grande abraço, se inscreva, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Aulas mais completas, procure nas playlists. Um abraço e até mais.